Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje vai ser um tutorial completo sobre como fazer mudas de alocásia através da germinação dos bulbos dessa planta. Essa é uma maneira muito fácil de reproduzir alocásias em geral, então acompanhe esse vídeo comigo, é um tutorial completo com todas as dicas e truques para você conseguir sucesso na reprodução dos seus bulbos de alocásia e ter muitas plantas dessa por aí na sua casa, na sua coleção, inclusive para dar para outras pessoas caso você queira. Ou fazer trocas, né? Então acompanhe esse conteúdo comigo. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva aqui no botão embaixo, porque aí sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube te avisa e você acompanha os novos conteúdos aqui do canal. Se você gostar desse conteúdo, também me conta o que você achou e não esqueça de curtir o vídeo. Então vamos iniciar, e para começar você vai precisar de bulbos de alocásia para germiná-los, e aí eu vou começar te mostrando como você pode extrair os bulbos de alocásia de uma planta que você já tenha, se você não tiver os bulbos separados, mas se você tiver separados ou comprar ou ganhar de alguém, também vai fazer, é da mesma maneira, mas eu vou te mostrar um tutorial aqui de um ambiente, de um meio de cultivo que você vai preparar para germinar esses bulbos. Então eu vou começar te mostrando como você pode extrair bulbos de uma alocásia que você já tenha e queira reproduzir. Então para fazer isso eu vou utilizar como um exemplo a minha alocásia cúprea, que é a famosa pulmão de aço, que é essa planta aqui. Inclusive eu replantei ela nesse vaso de barro recentemente aqui no canal. Então vou pegar aqui meus materiais. Vou começar. Eu vou precisar desenvasar a planta, então é isso que você também vai fazer na sua casa. A gente vai tirar alguma alocásia que você tenha do vaso onde ela está, para remover os bulbos da planta. Então esse substrato aqui que eu replantei, ela tá super fofinho, bem poroso, porque foi um substrato com muita perlita, né? Então é muito favorável para cultivar a planta. Ó. E agora, a gente vai fazer a busca dos bulbos da planta. Nesse momento é bom que você realmente retire essa planta em cima de um local, assim, onde você consiga não perder o substrato, porque os bulbos também tendem a se soltar aqui no fundo, tá? Então, olha só, já começaram a cair, tá vendo? Esses aqui são os bulbos da alocásia cúprea. Dessa minha, no caso, né? Mas todas as outras têm. A Black Velvet, a Alocásia amazônica, todas elas têm. Às vezes terá mais, às vezes terá menos, tá? Aqui já tem dois, por exemplo. E aí eu vou colocando eles aqui. Vou procurando aqui no substrato onde já caiu. E vou deixando eles separados. Geralmente eles parecem como se fosse uma batatinha, né? Ó. Eles parecem um pequeno tubérculo. É bem interessante. Então, você vai conseguir identificar. E ele também tem essa pontinha coloridinha, é uma batatinha mesmo, né? Como se fosse um inhame, um tubérculo. Quando eu replantei essa alocásia aqui nesse vaso de barro, eu lembro que eu tinha visto muitos bulbos dela. Então, é por isso que eu tô mexendo com essa planta de novo. Eu decidi buscar os bulbos dela porque eu já tinha visto que tinha vários, então já era um caminho certeiro para mim, né? Então olha só, geralmente na sua planta os bulbos ficam, olha só, a planta tá aqui, eles ficam juntinhos aqui nessa região, bem próxima às raízes e ao caule da planta, tá? Então eles ficam geralmente assim, ó, vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ali tem um, tá vendo? Eles ficam grudadinhos, mas quando a gente mexe eles se soltam. Então aqui eu posso pegar e puxar que ele sai, tá vendo? Tem outro aqui, tem vários. Eu vou tirar todos eles para fazer a reprodução. Pronto. Tem mais alguns, mas eles estão bem pequenininhos, então eu não vou tirar. Tirei só os maiores. E aqui já tem 5 bulbos no total. Agora eu vou voltar com a minha planta para o vaso onde ela estava. E quando você também fizer isso, você também vai precisar replantar a sua planta de novo. Ó, então coloca ela ali, organiza e completa de novo com mais substrato. Não tem problema fazer isso, tá, gente? A planta não vai morrer, ela não vai sofrer nada. Isso é normal.
Faz parte, tá? A vantagem de usar um substrato de qualidade, bem soltinho para a alocasia, é que facilita o manuseio dessa planta. Então, foi muito fácil aqui agora para tirar ela do vaso, para replantar de novo. Então, isso ajuda bastante, além de contribuir para a saúde da planta, né? Que é o que de fato a gente busca usando substrato de qualidade. Eu vou aproveitar aqui agora e vou colocar um pouco mais de substrato nessa planta, porque ele já estava descendo, então eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Depois que eu replantei, né, o substrato abaixou uns 2 dedos, que é normal, né? Como eu não tinha apertado também o solo da planta, é normal que depois ele se ajuste, né? E aí ele cede um pouquinho. Pronto. Então a minha planta já está replantada, normal, tá ok, perfeita. Ela agora vai voltar para o lugar dela. E ela vai continuar perfeitamente crescendo normalmente. O que a gente vai fazer agora é um ambiente, um meio de cultivo para esses bulbos aqui, ó. Então, no total, foram 6 bulbos, na verdade, ó. Então, eles estão aqui, tá vendo? São batatinhas mesmo. E essas estruturas, essas pontinhas alongadas, é o local onde ele fica preso ali no caule da planta. Então, a gente solta e ele fica com essa pontinha, com essa extremidade, esse prolongamento. E aí, para fazer um meio de cultivo para ela, eu vou te sugerir o meio de cultivo com esfagno, tá? Com musgo esfagno. Também pode funcionar com perlita, com outras coisas, mas o que eu mais indico é com esfagno, o musgo esfagno úmido. Então, a gente vai fazer uma caminha em um recipiente como esse, por exemplo, ó. É um recipiente de plástico, inclusive é bem pequeno, né? Mas você pode usar potes maiores, outros recipientes maiores. Inclusive é melhor se você usar potes maiores, porque aí a planta vai ter mais liberdade para crescer as futuras folhas. E aí eu coloco aqui uma caminha com esfagno. Ó, faz uma caminha então, bem organizadinho. Com carinho, né, gente? É um cultivo bem delicado. E aí a gente vai ir colocando os nossos bulbos. A gente vai colocar eles com essa pontinha. A extremidade que eu te mostrei vai para baixo. E essa partezinha mais coloridinha, ela fica para cima, tá? Porque é onde a planta vai brotar. Mas se você colocar para baixo também não tem problema, tá? Tá tudo certo. Não tem problema. Você pode, inclusive, ir quebrando essas pontinhas porque elas são secas, tá? Elas não têm mais muita função aqui nesse bulbo. E aí você vai colocando eles aqui nessa caminha de esfagno. E vai colocando ali pra dentro para que isso fique bem firme. Feito isso, agora a gente vai colocar mais uma camadinha de esfagno por cima. É bom que o esfagno esteja úmido, porque facilita o manuseio também. E vai colocando com bastante delicadeza, sabe? Nas regiões intermediárias entre um bulbo e outro. Vai preenchendo os espaços. O ideal é que a gente não cubra eles completamente. É bom que eles fiquem com a pontinha para cima, visíveis inclusive. Mas a gente precisa forrar ao máximo. É como se a gente estivesse cobrindo eles agora, sabe? É como se a gente tivesse feito uma caminha e agora a gente está vindo com os cobertores. É isso, é muito cuidado, né? Para fazer um processo de germinação de alocasia. Então, olha, fica quase invisível os bulbos, mas eles estão aqui. Então, eu coloquei os 6, 3 aqui e mais 3 aqui. E em seguida, a gente vai, depois de feito isso, a gente vai borrifar esses bulbos aqui. A gente vai deixar esse meio de cultivo bem úmido. Então, o ideal é você utilizar um borrifador como esse, porque aí a quantidade de água que sai aqui é bem controlada, ó, tá vendo? Não é muito. Então, você borrifa, não precisa ser muito também, não pode ficar água acumulada aqui no fundo, a gente quer apenas umidade. Então, pode borrifar generosamente, mas não borrifa muito para não acumular água. E a gente também vai tampar essa vasilha, esse recipiente com uma tampa.
e a gente vai fazer alguns furinhos. Precisei pausar o vídeo porque eu furei o meu dedo fazendo esses furinhos aqui na tampa. Então toma cuidado na hora de fazer isso. Eu não prestei muita atenção por aqui, então cuidado, tá? E por favor, esse vídeo merece o seu curtir, né, gente? Me rendeu até um corte no dedo, mas tudo bem. A gente continua aqui agora então, ó. Então a gente faz alguns furinhos. Essa faca aqui também é muito afiada, ela corta muito. Direto eu me cortava com ela, então toma cuidado. Não precisa furar muito também. Aqui é só assim, alguns furinhos só para isso não ficar completamente abafado, sabe? Para respirar um pouquinho. Então não precisa furar muito também. A gente vai manter isso aqui fechado. Se você tiver uma vasilha ou um recipiente que não tem tampa, pode fazer nele. Você depois pode cobrir com plástico filme ou com uma outra coisa. Porque a nossa intenção nesse ambiente de cultivo aqui é formar um ambiente fechado. Então, olha, essa vasilha lacra, ela fecha bem fechado. E a gente vai manter isso aqui porque vai manter um microclima aqui dentro. Por isso que a gente está fechando, que a gente vai controlar. Aí vai ficar mais quentinho, não vai entrar muito vento, na verdade não vai entrar vento aqui dentro. E também a gente vai manter um microclima muito úmido, umidade que é tudo que a Alocasia gosta e precisa. Então, criando esse microclima aqui dentro, com calor e com muita umidade, isso vai contribuir para a germinação desses bulbos. E aí você vai manter isso aqui fechado em um local iluminado, pode ser em uma janela, sem sol direto, em um local apenas com claridade. E você vai ter paciência. Toda semana, uma vez por semana, você pode borrifar água aqui dentro e manter a umidade constante. Você também vai conseguir observar que as laterais aqui desse recipiente ficarão com gotículas de água, como nesse caso. Quando elas não tiverem com muitas gotículas, é sinal que já está mais seco, tá? E aí você pode borrifar mais. Mas mantenha sempre bem úmido, sem encharcar, tá? Porque se você encharcar, se você molhar isso aqui demais, você apodrece os bulbos e eles não vão germinar. Então também precisa ter cuidado com isso. Passados algumas semanas ou alguns meses, isso vai depender de alguma série de fatores naturais e também do seu cultivo, os bulbos irão germinar, gente. E aí aqui eu já tenho um exemplo, como esse é um tutorial completo que eu sempre gosto de fazer para vocês, assim como eu faço com as mudas de ficus, a gente tem uma planta já germinada. Então aqui eu cultivei alguns bulbos também de alocásias variadas, tanto que essa aqui parece uma cúprea, mas também tinha outras variedades que não germinaram. Alguns eu acho que apodreceram, sabe? Eu coloquei muitos bulbos, mas alguns realmente eu acho que apodreceram. Então, ó, nem todos vão dar certo, mas faz parte, né? Como esses bulbos aqui estavam muito novinhos, eles também estão com a pontinha bem viva, então é muito provável que dê certo, tá? Aqui, como eu já usei bulbos mais velhos, também pode ser que não dê tão certo. E agora, depois que esse bulbo, como esse aqui no caso, já estiver com uma folhinha, você vai remover isso aqui com cuidado desse musgo. E aí você vai ter que ter cuidado mesmo, porque ele já vai ter muitas raízes. E você vai replantar isso aqui no substrato. Então, olha aqui, tem bastante raízes, gente. Talvez vocês não vão conseguir ver perfeitamente, porque ele está envolvido no esfagno. E aí a gente vai tirar o máximo de esfagno aqui, porque a gente não quer replantar isso aqui com muito esfagno. Mas a gente não vai tirar muito para não quebrar as raízes. Então, tá vendo aqui, ó, uma raiz, tá vendo, ó, perfeita. Vou te mostrar um outro exemplo de bulbo também. Ó, esse aqui, ele é bem grande, inclusive, é de uma outra Alocasia que eu não faço ideia, porque eu coloquei elas juntas. Ele também tá com aquela pontinha querendo germinar, tá vendo, ó? Ainda não germinou, mas eu vou deixar ele aqui para ele seguir firme, então pode ser que aconteça. Tem outro também, aqui ó, esse aqui inclusive tá bem legal, ó, já tá com uma raiz aqui, e também tá começando a germinar, ó. Bem legal, né? E aí eu vou voltar com eles pra cá. Os outros que já estavam também eu vou deixar eles aqui, que eu acho que eles não vão germinar, na verdade, mas eu vou deixar, é a tentativa. Então eu vou colocar esses dois aqui,
que acho que agora são os únicos dois que podem germinar e me fornecer alguma coisa, né? Então, vou deixar eles aqui. A gente fecha de novo, como você pode ver, é um outro tipo de vasilha que eu utilizei, mas também serve. Então, é potinho. Isso aqui é reaproveitamento, né? É a gente utilizando as coisas que a gente tem ao nosso favor, né? Então, agora, eu vou plantar essa alocasia nesse vaso aqui, ó. Vou colocar alguns floquinhos de isopor aqui no fundo. Não é um vaso grande, é um pote pequeno. Como você pode ver, é um pote 9, pequeno mesmo, porque a planta ainda tem pouquíssimas raízes. Então, vou colocar o substrato, gente, também é fundamental. Nesse momento é uma planta muito jovem, é uma planta com raízes muito sensíveis. Então, como eu sempre falo, é importante usar um substrato bem soltinho para contribuir para o crescimento dela. E aí você coloca, organiza as raízes do jeito que der e completa com mais substrato. Ó. Delicadamente, sem pressa, vai com calma, que vai dar tudo certo. Aqui nesse caso eu estou utilizando o substrato com perlita, que eu sempre uso. E aí você dá umas batidinhas até completar. Tem muita perlita mesmo, isso é o ideal aqui, porque aí ele vai permitir uma boa aeração do solo e não vai apertar, não vai esmagar as raízes da planta, porque ela cresceu ali bem livre, né? As raízes foram percorrendo o esfagno, que também tem muitos espaços para ela crescer. Então aqui agora ela também vai continuar crescendo bem. A gente vai manter essa plantinha em um local também sombreado, ela não vai conseguir receber sol, porque é uma planta sensível, bebezinha, tá saindo, né, recém-nascida, né? Então eu decidi já replantar, mas se você quiser também, você pode fazer em recipientes maiores, mais altos, e aí você pode deixar a sua planta crescer mais, ter talvez umas 2 ou 3 folhas, porque fica mais favorável para você replantar depois e fica mais garantido, né, de dar certo. E aí agora é só cuidar que tá tudo certo. Então te mostrei um processo com um tutorial completo para a reprodução, a germinação e a reprodução da alocasia. E espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre como germinar bulbos de alocasia e reproduzir essa planta tão linda que a gente ama. Se você gostou desse conteúdo, me conta nos comentários, eu vou adorar saber o que você achou. Se você gostou do vídeo também, não esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também para que elas saibam reproduzir as suas alocasias. Um abraço para você e até o próximo vídeo.